Saudações a todos que acompanham o CovaCast. Hoje nós temos a honra de contar aqui com a presença do nosso amigo, a grande liderança do segmento filantrópico, o professor Custódio Pereira, a quem eu passo a palavra para uma primeira apresentação e agradecimento pela sua a honra do senhor estar hoje conosco aqui. Olha, eu me sinto muito à vontade e muito feliz, porque conheço muitos de vocês aqui há muitos anos, o Kilder há mais tempo, apesar de jovem que ele é. Eu lembro do Kilder já no tempo que eu ainda era do Mackenzie. Então é um grande prazer estar aqui com vocês. Professor Custódio, o prazer é nosso. E eu pergunto, como é que surgiu a ideia de se organizar o segmento filantrópico num fórum nacional? E em que momento foi isso? Quais são as vantagens? O que é que o senhor percebe que melhorou a partir da criação do Fórum Nacional de Instituições Filantrópicas, do FONIF? Bom, o FONIF está celebrando 10 anos, um pouco mais de 10 anos, né? Então há 10 anos atrás, esse início do FONIF foi resultado de uma experiência muito amarga minha, que eu tinha assumido a presidência do Mackenzie fazia 3 meses. E no meio do caminho eu ouvi a CBN falando sobre que o Instituto Presbiteriano Mackenzie havia perdido a filantropia. E até na ocasião usou uma expressão difamatória que eu me senti muito constrangido. Então, quando eu cheguei no Mackenzie, tinha lá a imprensa, o Estado de São Paulo, o The Globo, e eu não estava preparado. Você imagina, eu nunca tive preparado para enfrentar uma situação de uma instituição naquele tempo de 135 anos de vida, né, sendo colocada como uma instituição que não estava cumprindo com suas obrigações, né. Até na ocasião foi usado um termo que eu aboli da minha vida, que é filantropia. Pegou na ocasião, né. Então, isso foi muito traumático. Eu consegui reverter a situação, foi no tempo do Berzoini. Nós conseguimos reverter a situação, mas aquele período foi um período muito difícil. Eu diria que todo mundo quer ajudar, né? O Lima era nosso reitor, o Lima queria ajudar, o Conselho queria ajudar, o Conselho de Curadores queria ajudar, e no final a decisão acabava terminando na presidência, e eu estava na presidência, e a responsabilidade seria... E aquilo resolvido, passou, né? Passado um tempo, eu vi na manchete de um jornal, né, no Estado de São Paulo, dizendo que instituições filantrópicas como Fundação Dom Aguirre, PUC de Campinas, Mackenzie novamente e outras, eu falei, puxa, e aquilo para mim caiu de forma diferente, porque eu já tinha vivenciado aqui. Eu falei, gente, nós estamos aqui desde o descobrimento do Brasil, nós somos instituições centenárias. Nós fazemos isso por visão, por propósito, por missão, né? E não por leis, nem por regras. Quando nós fazíamos a filantropia, não haviam regras. Então nós precisamos reverter isso aí, não é possível. Nós temos que juntar meia dúzia de pessoas envolvidas, que possam se envolver e tentar reverter isso aí. Então eu tive um trabalho muito grande, convidei várias pessoas, né? E para fazer, como numa mesa como essa, uma prosa de ver o que nós podemos fazer para reverter esse tipo de coisa. E aí, muitos diziam que iam, etc. Eu sei que nós tivemos 43 pessoas no dia e não cabia na sala. Nós tivemos que arrumar um auditório e eu pude perceber um clamor. Em uma ocasião, esse clamor manifestado pela presença das maiores autoridades, estava um presidente de mantenedoras, né? Estava o bispo dos metodistas, quer dizer, eu percebi de que a minha preocupação, o meu clamor era o clamor de todo um setor, né? E depois um outro fator que também foi muito marcante foi a necessidade de saber quem nós éramos, né? Então nós falamos, bom, precisamos saber quem nós somos, o que nós representamos e tal. E uma vez conversando com o Dr. Ives, o Ives falou, inclusive o Ives é hoje membro do nosso conselho de especialistas, né, de notáveis, né, como o Kilder é do nosso conselho de especialistas, e o Dr. Ives falou assim, na hora de defender as imunidades do Supremo, né, na ocasião que estava 20 anos com o Supremo, ele falou, tive que usar dados da beneficência portuguesa porque o setor não dispunha de dados.
Então aquilo alimentou mais ainda a necessidade de nós conhecermos os dados do que nós representávamos. E nós decidimos fazer uma pesquisa. Só que nós não tínhamos CNPJ, eu não queria abrir um CNPJ, eu achava que já tinha instituições que poderiam representar, a ANEC, a BIE, SEMESP, etc. E resisti muito para nós termos um CNPJ. Eu pensei o seguinte, na hora de enfrentar desafios da filantropia, nós juntamos todos que já existem e vamos defender. Mas na hora de fazer a pesquisa, foi uma dificuldade, porque a pesquisa precisava ser paga, e como é que você paga uma pesquisa que você contrata, mas você não existe? E aí nós conseguimos alguns parceiros que nos ajudaram no pagamento da pesquisa, e estava muito complicado deles pagarem direto, etc. E tal. E aí nós decidimos, vamos fazer um CNPJ, etc. Aí nasceu oficialmente o FONIF. Quer dizer, há 10 anos a iniciativa de nós termos reunido as pessoas. Agora, a pesquisa também, colocando já um segundo ponto, né? A pesquisa valorizou o setor, identificou o setor, e isso nos deu uma força que tem sido válida e importante até hoje. Professor Custódio, o FONIF surgiu então com uma necessidade de apresentação de marketing do setor para se fazer o contraponto ao marketing negativo que vinha surgindo na imprensa. Mas a gente, eu não acredito em propaganda vazia. A gente só vende um bom produto, aquele que tem o que mostrar. Então, o que é que o segmento filantrópico tem para apresentar? Como é que o senhor poderia sintetizar? O que é que foi achado nessa pesquisa que é relevante para o Brasil? Qual a importância do segmento? Então, primeiro, é um segmento que é altamente fiscalizado. Eu considero que é um dos setores mais fiscalizados. É Tribunal de Contas, é o Ministério da Fazenda, são os ministérios a quem nós nos reportamos, né? Temos que ser auditados, então um setor super fiscalizado. E a pesquisa nos mostrou um indicador muito significativo. Um passo atrás. Nós tivemos muita dificuldades para obter esses dados. Na ocasião, nós tivemos que pedir para o Brito, porque nós não conseguíamos os dados da Receita Federal, não conseguíamos os dados dos ministérios. E alguns ministérios estavam desatualizados com referência aos dados. Então, você tinha dados de um ministério de um ano e o outro ministério 3, 4 anos atrás. Então, foi muito difícil. Os primeiros dados que nós tivemos um indicador, né? O importante é que o indicador de hoje, que são com dados atualizados, é de que para cada R$1 das imunidades que o setor recebe, o setor devolve 9,79, isto é, quase 10 vezes mais. Então, é um investimento que o Estado faz, porque se você aplica 1 e recebe 10 de volta, é um setor que presta contas, auditado, e se não bastasse isso, nós decidimos contratar um auditor externo, que é a Audisa, muito especializado no terceiro setor, para auditar os dados feitos pela empresa, que foi a Dom Strategy, para auditar os dados da pesquisa. Então nós temos os dados auditados. E hoje nós somos um dos setores que mais emprega no país. Quer dizer, então, em termos de empregabilidade, porque muitas vezes, muitas desonerações, hoje há um grande diálogo aí dos 17 setores que são desonerados porque geram empregos, né? Eu não venho aqui falar do mérito, acho que tem o seu mérito, sua importância, mas o nosso setor é um dos setores que mais gera emprego. E outra, nós conseguimos medir o retorno que nós damos para a sociedade. Somos auditados, damos um retorno importante para a sociedade, mas enfrentamos um desafio, que é o não conhecimento da sociedade, do executivo e do legislativo do que é o setor filantrópico no país. Né? Não, o segmento filantrópico sustenta o SUS, sustenta o SUAS e é responsável pelas principais políticas de concessão de bolsa que o governo federal tem no ensino superior e na educação básica. Então é muito relevante. Agora, essa pesquisa, qual é a periodicidade dela? Esse censo, porque esse dado é muito relevante. E quando será a próxima? Pronto, Kilder. O problema é o seguinte, nós fazemos todo ano. E inclusive nós temos um update, nós desenvolvemos uma ferramenta que ela se atualiza automaticamente.
tanto geograficamente, nós temos por município, por estado, no país, por setor. Só que se a gente publicar todo ano os novos dados, o que vai acontecer? Você perde a referência. Então esse ano é 9,79, o ano que vem é 10 não sei quanto, o ano que vem é 9, quer dizer, qual é o indicador? Então nós preferimos a cada 2 anos, 3 anos no máximo, dar uma nova rodada nos indicadores, porque os valores são muito próximos, só que dentro disso ainda faltam outros componentes, cujo retorno seria muito maior, que seria, por exemplo, o trabalho voluntário. Nós temos organizações religiosas, né? Eu trabalhei durante 10 anos com as irmãs de Santa Marcelina, tive o privilégio, tenho um grande amor pelas irmãs, né? No sentido de reconhecimento, o trabalho que elas fazem, é um trabalho voluntário. Elas começam às 8 da manhã, vão até às 18 horas, 90% delas não recebem nada. Esse trabalho voluntário não está na conta. Então, se nós pudéssemos computar o trabalho voluntário que está nas organizações filantrópicas, esse indicador seria muito maior. Talvez aí, pelo menos uns 50% mais. Então, a representatividade do setor é muito elevada. Quando você fala de que o SUS não conseguiria sobreviver sem as instituições filantrópicas, nós representamos mais de 60% do SUS nas cirurgias de alta complexidade, mais de 59% nas cirurgias, na oncologia. Nós representamos 40% na assistência social de todas as instituições, e conforme você vê, se você setoriza, então nós estamos representando 60%, 70%. Então, sem as instituições filantrópicas, não é possível o Estado fazer o atendimento das pessoas que mais precisam. Custódio, qual é o grande desafio do segmento da agenda política posta no país hoje? Como é a articulação do segmento para a defesa do segmento junto ao Parlamento brasileiro, ao Executivo, ao Judiciário? E o que é que a gente tem como principal foco hoje na defesa da filantropia? Então, Kildare, eu acredito que na base, na essência, é inacreditável que nós tenhamos que lutar pelo óbvio, que é manter minimamente o status conquistado até hoje. Porque, como eu disse, nós somos um braço direito do Estado. Nós estamos em mais de 861 municípios que só tem uma Santa Casa. E essa Santa Casa atende vários municípios em torno. Então, é uma dependência. No entanto, a grande dificuldade nossa é que nós não conseguimos ainda propagar a filantropia, o trabalho das filantrópicas para a sociedade, para o legislativo e para o executivo. Então, quando vem iniciativas, né, do legislativo e do executivo, muitas vezes com essa volúpia arrecadatória, né, que aí não vê. Eu tinha um diretor financeiro que dizia o seguinte, né, que as pessoas pensam conforme a cadeira que elas sentam. Então, a Receita Federal pensa com viés arrecadatório, né? Mas o que acontece é que muitas vezes esse viés arrecadatório pode causar problemas tão graves para a sociedade do não atendimento. Então, quando o legislativo, como agora, né, nós temos um enfrentamento, nós conseguimos aí, até o Kildare participou ativamente, né, e nós conquistamos uma mudança que iria ser feita no Código Tributário Nacional de uma maneira soldada, de uma maneira intempestiva. Isso ia causar um problema muito grande. Não que nós não devêssemos fazer uma revisão, acho que é meritória, mas não da forma como estava com o regime de urgência. E agora, para vocês terem uma ideia, né, nós enfrentamos, que está no Senado, um problema de que nós não podemos, por sermos imunes, nós não podemos nos creditar do IBS e do CBS. E não podemos utilizar o crédito, não podemos nos creditar e, por consequência, não utilizar o crédito. Se nós formos comprar um tomógrafo, o nosso tomógrafo, por não podermos nos creditar desses impostos, nós vamos pagar o tomógrafo com toda a carga tributária. Somos imunes,
No entanto, pagamos toda a carga tributária, né? Então, nosso tomógrafo vai custar 20, se o teto for mantido em 26,5. Nós vamos pagar 26,5 a mais com o tomógrafo. Sobre quem vai recair essa conta? Sobre aqueles que mais precisam. Porque são aqueles que perderam os planos de saúde, que perderam o seu emprego, que são atendidos pelo SUS, que vai precisar comprar um tomógrafo com dificuldade, a Santa Casa com dificuldade. Na melhor das hipóteses, isso vai ser repassado para o SUS. Então, quer dizer, como é que nós precisamos defender o óbvio? E é isso que está acontecendo. Nós precisamos lutar, e muito, para defender essas questões, porque senão o mais prejudicado vai ser aquele que mais precisa. Então, é uma incoerência, e muitas vezes, né, nós estamos falando sobre filosofia, conheço muito pouco, preciso ter muito a aprender com vocês, mas me lembro do Sísifo, né, que todo dia sobe a montanha, levanta a pedra, e nós enfrentamos isso toda vez no Legislativo, mostrando a importância do setor. Eu diria, concluindo a sua pergunta, nós temos sido vencedores. No tempo que o Arthur fez a reforma, no tempo que o Tasso fez a reforma, e agora nessa reforma tributária, né? Porque eu sempre brinco, né? Acho que nós temos aí do nosso lado o bem, e nós temos conseguido juntar dentro desse mesmo ideal, dentro dessa mesma missão, todas as instituições, né? Nós tivemos a área de saúde, a área de educação, a área de assistência social, né? E isso tudo mostra a representatividade do setor. Doutor Custódio, agradecer mais uma vez. A gente poderia conversar aqui um dia todo. Fica o convite para que a gente possa voltar com o senhor aqui para discutir esse segmento e parabenizá-lo pela liderança do segmento, essa capacidade de unir o bem. Porque se não tiver um imã, se não tiver um ponto de convergência, essa força é dispersada, e a força é grande, a força é benéfica, mas precisa de uma liderança, e o senhor faz isso muito bem. Parabenizá-lo. Obrigado. Porque nós, no final, representamos aqueles que não têm voz. São aqueles que são atendidos no hospital pelo SUS, o bolsista, e agora nós estamos lutando pelo pé de meia também para os nossos bolsistas, porque eles são tão carentes como os outros, sabe? Porque então são causas intermináveis, infelizmente. Gente, agradecer mais uma vez a audiência de todos, e em breve voltaremos com o professor Custódio para discutir o segmento filantrópico. Muito obrigado a todos. Prazer.